salve, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Esse é o 6º episódio do Incomum Podcast. Bora decolar essa nave de novo. Dessa vez eu tenho uma copilota aqui comigo, Giulia, jornalista aqui da Imagic também. Giulia, obrigado por aceitar fazer esse episódio aqui com a gente, porque é especial, né? É muito especial. Jornalista. Nossa primeira convidada mulher. Exato. Não podia ser diferente. Jornalista, comunicadora e narradora. Se tá faltando alguma coisa aí, depois você vai falar também. Elaine Trevisan aqui com a gente hoje. Obrigado por aceitar o convite e vir aqui trocar uma ideia, bater um papo com a gente. Eu que agradeço a vocês. Agora fiquei mais grandona, né? Com esse negócio de ser a primeira mulher. É uma honra estar aqui. Sim. Adoro trocar uma ideia. A gente elencou aí os convidados. Falou, pô, vamos elencar a mulherada agora. Eu falei, Elaine, bota aí esse nome na lista. Vou falar com ela, deu certo, você está aqui e é isso. Vamos lá, então. Então, só para aquecer a voz, assim, só para a gente começar a introduzir aqui o papo, da onde que você é, onde você nasceu, onde você foi criada? Vamos lá, eu nasci em participação especial, né? Porque eu só nasci e nem lembro direito. Mas eu nasci no Paraná, numa cidade chamada Loanda, que é bem pequenininha. E me mudei para o interior de São Paulo. Meu pai trabalhava no banco, então tinha aquela questão de ser transferido, aí a galera. E ele foi transferido para Catanduva, que é no interior de São Paulo, pertinho de São José do Rio Preto. Então, eu fui criada lá, eu fiz 2 anos em Catanduva, então eu sou paranaense, não vou negar isso nunca, mas tenho pouquíssimas memórias de lá. Fui criada em Catanduva. Saí de Catanduva para fazer faculdade, que também fiz no interior, fiz em Bauru, na Unesp. Depois voltei para Catanduva, fui morar em Rio Preto, porque trabalhei em Rio Preto, que é do lado de Catanduva, e depois vim para São Paulo, também a trabalho. Então a rota é essa, nascer no Paraná e depois... Foi ali entre o interior de São Paulo e agora está aqui na capital. Tá. Qual que foi o teu primeiro contato com o mundo da comunicação? Comunicação antes, depois a gente fala de esporte, propriamente dito. Tá. Primeiro que desde sempre eu não paro de falar, né? Você me deixa a pandemia, eu conversei com todos os meus móveis, com tudo. Então eu sempre falei muito, sempre fui muito comunicativa e todo mundo falava, acho que você vai fazer alguma coisa de comunicação. Mas na escola, eu sou aquela humanas meio estranha, porque eu gostava muito de exatas. Então eu ia para Olimpíadas de Física, de não sei o quê, de matemática. E no fim, quando eu tinha que fazer faculdade... saiu um monte de aqueles testes vocacionais, né? Tava um monte de exatas, mas com aptidão à comunicação. Ah, sim. E daí, obviamente, fui fazer a única opção que era diferente. Mas primeiro eu fiz vestibular para Direito, fiz 1 semana de Direito, que eu ganhei bolsa lá na faculdade, e falei, não, cara, eu lembro muito do meu pai me falando, imagino que você vai, na hora de escolher sua profissão, e eu acho que a gente é meio até colocado muito em teste de escolher com 18 anos, 17 anos, né? Então, tipo, o que você vai fazer a vida inteira? Não acho que tem que ser uma opção eterna, viu que muda a rota, viu que não deu certo. E ele falou, sempre pensa o que você vai fazer a vida inteira. O que você se imagina? Aí eu fui fazer Direito, eu estava naquela pegada, sempre falei muito, todo mundo falava, caraca, você vai ser uma super advogada e tal. Aí eu fiz 1 semana e falei, meu Deus do céu, não vai rolar, vou sair daqui. Mas você percebeu isso logo no começo mesmo? No começo, porque daí eu comecei a imaginar, porque na aula magna, lá que eles apresentam, então já te dá possibilidade. E tem aquela galera que já entra falando, caraca, você é juiz, você é defensor público, você é advogado. Eu falava, meu Deus, vou ficar dentro do escritório? Tipo, sabe, em qualquer desses lugares eu não me via muito ali. Aí eu falei, não. Aí saí, só que daí já tinha... não perdido o ano, né? Aí já tinha... Aí fiquei, aí falei, você quer saber? Eu acho que eu escrevo muito bem. Eu vou mandar uma carta para o jornal falando que eu quero ser jornalista. 18 anos, tinha feito faculdade nenhuma, mandei uma carta para o jornal e falei, oi, eu escrevo muito bem, acho que vocês estão precisando de mim. Aí o dono do jornal mandou eu ir lá fazer uma entrevista para recepcionista, que era a vaga que ele tinha. E dentro da minha formação, eu não sei onde eu estava querendo chegar, entendeu? E fiquei trabalhando ali de recepcionista no jornal. Por isso você foi? Fui. Porque daí também, né, eu falei, agora já acabou o 3º ano. Eu nunca gostei muito de ficar dependendo dos meus pais e tal. Falei, vou lá, tipo, ganho minha graninha e tal. E daí, no fim do ano, prestei. E passei vestibular para jornalista, porque daí já estava ali também. Sim. Passei e todas as minhas férias eu fiz estágio nesse jornal. Que daí eu voltava para Catanduva e fazia estágio lá. Sim. Então, foi aí que você
foi começando na comunicação. E no esporte? Que hoje você é uma narradora do ESPN e tal. Como é que o esporte entrou na sua vida, a comunicação esportiva? Como é que isso começou? Então, eu não tenho lembrança de outra brincadeira que não seja futebol, eu pequenininha. Então, se você pegar minhas fotos de criança, só sou eu com bola, em todas as situações, sabe? Não tem eu com uma boneca ou qualquer coisa assim. E videogame. Eram as coisas ali que E no videogame, me dividia. você jogava futebol. Ou Você sabe que não. arriscava outras coisas. Agora ali eu jogo mais, né? Porque de vez em quando eu faço narrações de esportes e tal. Então, eu jogo mais, mas eu jogava... Pô, eu sou da época do Super Nintendo, né? Então, viciada em Mario e tal. Eu também. E corrida, adorava, tal, mas jogava aquele futebolzinho. Tipo, hoje eu vejo a imagem, né, o gráfico, eu falo, meu Deus, vocês não sabem o que é jogar futebol no videogame, Ronaldinho, sabe? Soccer 98 do Super Nintendo. Aí eu sempre joguei. Então, e nunca ninguém me falou, para, isso não é brincadeira. Então, eu fazia parte do clube da cidade, onde eu era sócio, eu jogava. Depois, fui fazer parte do time da cidade, municipal. Enfim, é o que eu falo, eu nunca consigo explicar assim, mas foi uma coisa que sempre aconteceu. Eu acho que a parte que eu fiquei mais distante foi na faculdade, de jogar assim mesmo. Porque eu também estudava à noite, às vezes a gente saía da aula, pegava as veteranas, parava numa quadra e jogava, mas não fiz parte de time, da faculdade, nada em relação a jogar. Mas aí na faculdade, você vai... Jornalismo é um leque muito grande, né? Sim, então, eu fazia total. parte do grupo de estudos de jornalismo. No jornal da Unesp, escrevia na editoria de esportes e tal. Comecei a me aproximar aí. Só que eu sempre fui muito dividida. Tenho uma outra paixão, que era uma coisa que pegava muito, que é cinema. Pois é. Então, o que acontece? Quando eu saio do terceiro e vou prestar vestibular, eu presto quase todos para cinema. Era audiovisual na USP, imagem e som na UFSCar, mediologia na Unicamp, e não existe jornalismo. Eu vou descobrir que eu posso gostar de jornalismo fazendo jornalismo. Porque daí na Unesp, com todo respeito à Unesp, que hoje eu sou uma unespiana de coração, eu falei, eu não achei muito legal, talvez, a grade de rádio e TV e tal. Acho que eu não vou prestar. E daí meus amigos começaram a zoar, tipo, por que você não quer prestar a Unesp e tal? Eu falei, gente, vocês vão desculpar, mas é fácil passar lá, então eu nem vou prestar e tal, sabe? Daí só, não, então a gente, vamos fazer uma aposta aqui, a gente duvida que você passa. Falei, tá, mas lá eu não vou prestar rádio e TV. Vou escolher outro curso. Falei, jornalismo, tem uma grade super legal, vou prestar esse. Sim. E daí só passei na Unesp. Era o destino. Aí eu falei, cara, vou, né? Porque 18 anos. Tipo, tinha passado também em jornalismo em Catanduva. Em Catanduva, em jornalismo, acho que eu passei em primeiro. Então, eu tinha bolsa, tudo. E meu pai tinha uma regrinha. Vai fazer faculdade aqui? Particular, pode ser. Vai fazer faculdade fora? Tem que ser uma estadual, porque o dinheiro que ele investiria na mensalidade, ele vai investir em aluguel e tudo mais. Sim. Aí eu falei, gente, é jornalismo aqui ou jornalismo lá? Vamos viver, né? Vamos sair de casa. Sim. Aí fui, mas lá eu descobri que eu acho que eu sou, como falam, eu achava que eu ia ser uma cineasta que gostava de jornalismo, mas eu acho que eu sou uma jornalista apaixonada por cinema, entendeu? Entendi. E como é que as coisas começam a se misturar? Comunicação, esporte, quais foram os seus primeiros trabalhos mais voltados para esporte? Tá, então na faculdade eu já começo com interesse, faço parte do grupo de estudos, também jornal mural, essas coisas. Tinha jornal também de web lá da faculdade. Comecei a fazer quando fui fazer estágio. Não sei se acontece em todo lugar, mas no interior, e eu acho que isso... Aqui menos, né, nas grandes. Mas parece que cultura e esporte, eles são divididos, assim, do jornalismo. Então, quando você vai fazer estágio, é cultura e esporte. Você vai... Em Catanduva tinha um ótimo jornalista de esporte, então nem sempre sobrava esporte para mim. Mas ele me levava. Entendi. Eu falava, deixa eu ir. Ele, vou fazer tal pauta e tal. Aí eu comecei a ir com ele. Só para ratificar o que você está falando, quando a primeira experiência como repórter estagiário que eu tive foi para fazer o segundo caderno. Tipo, vai fazer a cultura. É isso. É Não, isso. o que eu entrevistei de sertanejo e tudo, que aparecia lá para fazer show na cidade, todo mundo, quem vai? Elaine. Falava, gente, vocês já me colocaram para lavar fita de máquina de escrever, agora sabe. Mas eu ia, todo mundo mandava eu ir. E daí foi assim que eu comecei com o esporte. Mas eu tenho outro degrau aí. Eu também gosto muito de política, mas muito.
Tudo aquilo, né, que falam que não se discute, eu acabei passando, que é religião. Trabalhei muito na Rede Vida, política e futebol, né? Que seriam os 3. É verdade. Então, tipo, é comigo. Falou que tem um probleminha, uma polêmica, vamos lá. Então, eu gostava muito de política. Quando eu saio da faculdade e volto para Catanduva, eu acabo fazendo campanhas políticas. E daí eu entro numa TV local, que tem uma editoria muito política. E daí nessa TV... Aonde? Em Catanduva. Catanduva. E daí nessa TV, eu acho que em pouco tempo, eu entro para ser repórter e viro editora-chefe. Então daí é só política, porque daí era a linha editorial da TV e tudo mais, era uma coisa que eu gostava muito. A gente sai da faculdade muito... com ideais assim de salvar o mundo, né? Então a gente se joga demais, ainda mais ali ainda. Jornalista, tem toda aquela história, vamos colocar tudo que está errado. Só que, apesar de estar pertinho de Rio Preto, que é uma cidade maior, Catanduva é uma cidade bem desenvolvida, mas ela era muito polarizada. Acho que hoje está muito ok falar isso, né? Mas talvez 10 anos atrás era, sabe? Era hoje, um termo não tão usual, né? Catanduva era mais ou menos igual ao Brasil. Tinha 2 opções, e parecidas também, uma muito de direita e uma muito de esquerda. E eu era daquelas repórteres combativas e tal, e a linha editorial da TV era contrária à linha editorial, ao partido do prefeito e tal. Então, o que aconteceu? Eu comecei a ter muito problema de ser ameaçada de morte, de ter os vidros do carro quebrado. Isso numa cidade do interior, hein? Aí ia para a delegacia fazer BO, chegou uns meses assim, que era semana a semana. Você chegava, os policiais já sabiam. Então ia. E daí, no meio disso, tinha o esporte, que, como eu era editora-chefe, eu falava, vamos fazer um quadro de esporte aqui. Daí depois eu criei um programa de esportes e tal, e que eu dava um tempo para participar. Então, eu entrava ali para participar. E daí consegui o convite, sabia que tinha uma vaga na Rede Vida para esportes, e era um momento que eu estava muito, até um pouco com medo, sabe? Eu falei, até onde eu vou? Tipo, de vale a pena, né? Daí depois você também olhando um pouco para a política. Sou muito orgulhosa do trabalho que eu fiz lá, mas falei, acho que eu preciso dar uma respirada e ficar viva para contar a história. Talvez esse programa que você criou de esporte foi uma válvula de escape para você, sei lá, respirar outras coisas, outras áreas e tal. E aí depois aconteceu de você entrar na Rede Vida. Exato. A Rede Vida, para quem não sabe, não é só o canal que passa missa. Tem muito de esporte lá, não é? Na verdade, tinha mais, né? Agora que a pandemia parou um pouquinho, mas Sim. a Rede Vida ela sempre foi reconhecida por fazer os campeonatos do interior. Sim. Então, A2, A3, Bezinha, Copa Paulista e a Copinha, porque a Copinha vi muitos títulos do Corinthians lá. E a única que passava, não sei se ainda vai passar, mas em TV aberta, porque Sim. geralmente a Globo coloca só a final e o resto passa em canais segmentados. E a gente tem que concordar que ainda é pouco acesso, né, das pessoas assim à TV a cabo. Então, Sim. E como é que deve ser o... Eu não me arrisco a perguntar, Gil. A gente queria saber um pouquinho como é para você, sendo mulher, entrar nessa área do esporte que a gente sabe que é dominada por homens. Acho que até assim, tipo, editora-chefe, editorar um veículo assim. Já chegar como chefe, mandando. Eu acho que, na verdade, primeiro eu vou falar então da questão da editora-chefe, que não era tão voltado para o esportes, e depois para o esporte em si. Quando eu cheguei de editora-chefe, eu era recém-formada também. Então, tipo, tinha todo aquele ímpeto e tal, mas eu tinha que... como fala? Não é dar ordem, mas coordenar pessoas que estavam lá há muito mais tempo e muito mais velhas do que eu. Uhum. E daí, eles começaram a me questionar. Tipo assim, mas você, o que você entende? Não sei o quê. Então, eu criei uma técnica que eu falei, eu vou conhecer essa TV, do botão que liga ali a luz para entrar na porta ao corte. E daí eu entro para a TV cedo e fechava quando todos os programas tinham acabado. E daí aprendi a bater branco. Quando faltava cinegrafista, eu ia filmar. Faltava o diretor de corte, eu ia cortar. Então, eu aprendi tudo. Então, quando alguém me questionava, eu falava, não dá para fazer desse jeito, não sei o que, da câmera, eu ia lá, arrumava a câmera. Tipo, foi o jeito. Mas eu entendia também que eu era muito nova e sem experiência e entendia algumas formas de questionamento ali. Talvez, se eu fosse mais experiente, mais velha, eu também questionaria. Então, nessa parte de
ser editora-chefe muito cedo, eu acho que eu consertei ali buscando conhecimento, que eu acho que era o mínimo que eu poderia fazer. E quando eu fui para o esporte, aí eu conheci uma realidade que até então eu nunca tinha nem pensado, que era que o futebol era machista. Porque eu fui criada com 2 homens, que era meu avô e meu pai, assistindo o jogo comigo, me incentivando a assistir jogo, se provocando entre si, times diferentes, eu ali no meio, era tipo, sabe, indo jogar bola. Então, meu pai indo me buscar no treino, quanto foi o jogo, não sei o quê. Meu avô sempre perguntava também. Óbvio que as mulheres da minha família também sempre me apoiaram, mas eu estou falando da referência deles, porque era a referência de um homem que eu tinha e a minha relação com o futebol. Até então era uma coisa familiar, gostosa. Exato. Tal, e sem nenhuma restrição. Tal. Óbvio que na rua tem aquele, né? Então você não vai jogar. Porque quando você joga um pouquinho melhor que eles te afastam e tal. Mas, tipo, a gente era uma galera que cresceu junto. Na mesma rua, no interior. É um pouquinho diferente. Isso, Então, tipo, todo mundo jogava tudo. Desde o futebol até a queimada, até o vôlei. Era menino e menina e tá todo mundo ali. E daí, quando eu fui, tinha muito questionamento sobre isso. E eu falei, caraca, por que esse mundo não é meu? E no comecinho, eu me senti culpada de estar ali. Então, muitas vezes, tipo assim, que eu levava uma invertida, ou que, tipo assim, eu me senti ofendida de alguma forma, ou assediada e não sei o quê, eu me sentia culpada por estar invadindo aquele espaço. Você entendeu? Então, eu chorei muito, eu pensei em desistir. Falei, caraca, não é assim. E depois eu pensei, e eu acho que estudar também um pouquinho, crescer socialmente, culturalmente. Eu acho que hoje eu sou uma mulher muito mais resolvida também com a questão da identidade da mulher, do feminismo, de entender um pouco isso, me ajudou muito para entender que eu não era culpada, eu era vítima. Se aqueles caras não estão entendendo que eu posso estar lá, o problema está muito mais neles do que em mim. Mas no começo era muito difícil, porque eu não tinha nunca tive essa ideia de preconceito. E daí, quando bateu, poxa, eu já tinha mais de 20 anos. Para você reconstruir tudo isso na sua cabeça, ficou um pouco doido. E os caras da minha vida me ajudaram muito nisso também. Meu pai foi um cara que sempre falou, não, se alguém mexer, você rebate e tal, continua. Sabe, sempre foi um incentivador. Mas no começo era um pouquinho difícil. Entendeu? Cara, e como começa essa história de narrar? De narração? Caraca. Essa história também vem aí dos meus, talvez, preconceitos, né? Eu tenho a voz um pouquinho grave. Então, quando eu cheguei na Rede Vida, tinha o Fabrini lá, que, infelizmente, não está mais aqui, mas ele é o narrador e ele era o editor de esportes. E assim que eu chego e falo, você vai ser a repórter de esportes e tal, nossa, você precisa conhecer o Fabrini. Falei, cara, eu quero muito conhecer o Fabrini e tal. Você já foi? E daí fui e tal, e ele sempre foi muito receptivo. Eu falo que o Fabrini talvez foi meu melhor mestrado que eu fiz na vida, porque ele sentava, a sala dele era atrás da minha mesa, a minha era a última da redação. Quando ele estava lá, tipo, eu ficava o tempo todo, e esse jogo e tal, ele ia me contando histórias, e, enfim, ele era demais. E um dia ele chegou para mim e falou, Elaine, falei, oi, seu Fabrini. Ele falou, você quer narrar um jogo? Eu falei, hã? Tipo, de onde você tirou isso? Ele falou, não, porque eu acho que você pode narrar um jogo. Eu falei, não, seu Fabrini, posso, talvez até possa, mas eu não quero narrar um jogo, nunca pensei em narrar um jogo. Aí ele falou, não, eu acho sua voz tão legal e tal, não sei o quê. Vamos tentar? Eu falei, não, seu Fabrini, porque eu nunca tinha pensado nisso. Também nunca tinha tido referências, né? Não que não existissem mulheres. Depois, quando eu fui estudar, conheci a história da Luciana, que hoje trabalha comigo, uma super referência e tudo mais. Mas eu falei não de cara para ele. Tipo, não. Mas ele, toda vez que ele me via, ele cutucava. Dava uma cutucadinha. Foi plantando a ideia aos pouquinhos. Então, existia uma semente ali que eu deixei adormecer por mais de um ano. Quando que foi essa primeira cutucada? Foi em 2015. É quando eu entro na Rede Vida. Foi o ano que eu me mudei para São José do Rio Preto. E daí, 2016, ano de Olimpíadas, o Deva... No Rio, né? No Rio, o Deva estava já na CBN Grandes Lagos. E daí a Clenira Sarquis, que era a âncora da CBN, acredito que deve ser ainda, a gente foi conversar num bar, porque ela era a minha amiga já, e ele falou, Elaine, vamos apresentar um programa de esportes para o Deva, para ver se encaixa na CBN em 2016, só que esportes olímpicos. Tipo,
vamos falar das modalidades que ninguém conhece, tal. Na Rede Vida eu fazia muita matéria de esportes diferentes, assim. Falei, cara, vamos. Só que o Deva, o seu Fabrini, respeito super a história, tal, mas o Deva, para mim, era quase uma entidade, aquela voz dele, como ele narrava e tudo mais. Só uma dúvida, o Deva é o que estava no avião Exato. da Chapecoense. É. Perdi os meus 2 mentores, mas eu acredito que estão em algum lugar aí acompanhando. E quando eu chego para a reunião na CBN com o Deva, ele ficava no Rio, que ele estava na Fox ainda, e na CBN. Então, não era todos os dias que ele estava em Rio Preto. Então, a gente consegue 1 hora, marca, só que daí ele começa a receber muita gente. Imagino, o dia que ele está lá, todo mundo vai falar com ele. E daí começou a dar a hora da Clenira entrar para o programa. E eu fui ficando lá sozinha. Daí chegou uma hora que ela falou, olha, não dá mais para eu ficar aqui com você. Eu vou ter que apresentar, você apresenta a nossa proposta para ele. Falei, meu Deus. Aí não, né? Te jogou a bomba. Exato, mas não deu tempo, Vini, assim, dela entrar e fechar a porta. Ele abriu a dele e falou, vamos? Falei, ai, meu Deus do céu, sozinha, me tremendo toda, porque, tipo, poxa, era um cara que eu admirava muito. E daí eu entrei, ele falou, oi, boa tarde, mas eu gosto muito de voz, assim, e a voz dele era espetacular e não era narrando, era o tempo todo daquele jeito. Ele falou um hoje e arrepiou. A voz ecoou assim, falei, meu Deus. Falei, eu vou dar uma empostadinha para responder, que, né? Aí falei, oi, tudo bem? Daí ele falou, nossa, menina, que voz é essa? Eu falei, oxe, tá falando comigo ou será que eu estou pensando ali, né? Aí ele falou, você já pensou em narrar? Aí foi a segunda vez que você ouviu isso. Quase não conversou do programa. Foi isso que ele me falou. Falei, cara, não. Aí ele falou, mas você vai narrar. Ele te decretou ali. Era uma afirmativa e era o Deva falando. Não tem questionamento. Você entendeu? Ele falou, eu vou narrar. Então, foi assim que aconteceu. Eu falei, vou narrar. Já me falaram isso, acho uma boa. Ele falou, tá, então, vamos lá. E daí eu comecei a pensar. Daí, no outro dia, eu cheguei na Rede Vida e falei, seu Fabrini, eu vou narrar. Ele falou, é sério? Eu falei, sério, vou narrar. E daí comecei a treinar e tal, o seu Fabrini me ajudava, eu mandava áudio para o Deva, ele falava, vamos aumentar esse ritmo, o vocabulário. Aí, às vezes, eu narrava um lance e ele falava, vou fazer como eu faria. E narrava para mim. Isso trocando áudio no WhatsApp, assim? Exato. E daí... É o que eu ia te perguntar, como que é na prática o processo, assim, de treinar? No caso, tipo, o trabalho fica mais para você, né? De assistir, treinar. E, tipo assim, eu pensava, cara, eu não vou ficar mandando mensagem toda hora pro Deva. Tipo, não, tá bom? Oi, tudo bem? Dá uma conferida aí. Mas, vez ou outra, eu mandava e, às vezes, ele falava, e aí, não sei o quê. Falei, bom, então eu vou mandar. Aí ele falou, não, narra tudo para você pegar ritmo. Tá no mercado, narra. Tá dirigindo, o carro tá chegando, vai parar o semáforo, tal, narra. Eu comecei a narrar tudo, parecia uma louca. No teu dia a dia, cara. Ficava narrando olhava tudo. Tal, o dia inteiro. Olha só esse cenário virtual, passando tipo assim. Era, assim, coisa tipo, nada a ver, lavando louça, tudo. Que era para conseguir ter uma dicção boa, de coisas assim que às vezes você não vai falar no dia a dia, rápido, com ritmo, aumentar o vocabulário, assistia muito jogo também, para entender um pouco, não ficar na repetição de palavras e tal. E daí foi assim, tipo, o Deva falou, você vai? Eu falei, vou. E daí, aquele ano mesmo, que foi em 2016, foi minha primeira narração. 2016. Né, por esse decreto aí do Deva. O que você narrou? Eu narrei Daí entra naquela, né? Quando que a mulher narra? Ou ela narra em março ou ela narra em outubro. Nossa, então, era Outubro Rosa, era 1º de outubro, era um jogo do Paulista Sub-17, Corinthians e Guarani, foi 1-0. E narrei com o Fabrini, era narrador. E foi o jogo que ele se escalou como comentarista. Para estar do meu lado. E eu lembro de, tipo, começando a transmissão, segurando na mão dele e acabando a transmissão com a mão dele segurando ali, sabe? Foi um jogo horrível para mim. Quando eu ouço aquela narração, eu falo, meu Deus, como o seu Fabrini deixou eu narrar uma segunda vez depois dessa. Mas que ele, tipo, tentou me incentivar. Falou, não, é só o começo, tá ótimo, não sei o quê. Depois eu ouvi, eu falei, seu Fabrini, não faça isso, nunca mais. Mas foi o primeiro. É bom que eu acho que a gente olha depois e fala, que bom, melhorei. E aí foi foi evoluindo. O que mais? Foi narrando softball, outras coisas também. Aí foram vindo jogos mais importantes, tipo, qual foi a tua primeira final, assim? Tá, daí eu narro, então, na Rede Vida 2016.
Daí narrava na Rede Vida esporadicamente. Como eu cuidava, às vezes, das redes sociais da Rede Vida, até quando não era para eu narrar, eu ia cobrir o jogo no estádio, eu ligava no Twitter, tinha aquele ao vivo e tal, e ficava transmitindo o jogo pelo negócio da Rede Vida e eu narrando. Cara, isso vai muito do multitarefa que o Pala trouxe aqui pra gente, né? Tipo, de entrar num estúdio, o produtor de Tão Chororó, e saber tudo tecnicamente de todos os instrumentos, de todos os instrumentistas, de todas as músicas, do começo ao fim. E é isso aí que você tá falando também, cara. É saber narrar, postar. E aquele negócio de TV pequena. Tipo, a Rede Vida é uma TV rede nacional, mas com uma estrutura um pouquinho mais enxuta, né? Então, o dono da Rede Vida mesmo fala, isso aqui é a TV do milagre, porque o que a gente coloca no ar com a estrutura que a gente tem, e de fato é. Então, por exemplo, eu entro para ser repórter de esportes, mas o que eu já fiz de pauta religiosa, já chamei Monsenhor de Dom. Tipo, no começo trocava tudo, né? Porque eu não entendia muito dessas coisas. Fui tendo que aprender também com o tempo. Daí começo a narrar lá, faço essas coisas aí, de narrar nas redes sociais e tudo mais. Só que eu cobria muito futebol feminino, né? Eu joguei sempre bola e cobria muito feminino. E daí um dia eu tô cobrindo feminino e narrava esporadicamente na Rede Vida. Não deixei de narrar só porque era outubro. Comecei, óbvio que tive que dar uma boa melhorada, mas tipo, vez ou outra, seu Fabrício falava, vamos de novo, tal. E dava uma escalada, às vezes eu pedia para ele, falava, seu Fabrício, acho que agora a gente pode tentar de novo e tal. Aí fui fazendo. E um dia, lá no Rio Pretão, no Anísio Haddad, eu estava fazendo uma matéria com o Rio Preto feminino e tinha uma menina lá que estudava jornalismo, ela é de São Bernardo, ela estava acompanhando o Rio Preto, que acho que ia jogar contra o Corinthians feminino também, para fazer o TCC dela e tal. E o assessor do Rio Preto falou, você vai narrar o jogo no fim de semana? E daí ela falou, não, mas você narra? Ela falou, não, meu TCC é sobre mulheres no futebol, na comunicação. Ela falou, preciso que você narre uma parte do TCC, que era um programa de rádio e tal. Aí eu falei, tá boa, narro, tipo, os gols, né? Tava aceitando narrar tudo, Vini, porque tipo, eu queria só narrar, entendeu, para começar. E daí narrei para ela. E daí uma web rádio daqui de São Paulo falou, não tem como vocês fazerem uns jogos e tal? Aí eu falei, não, super topo, mas moro no interior. Aí ele falou, não dá, porque os jogos são aqui e tudo mais. E daí, em 2017, o repórter de esportes de São Paulo sai, que também era paranaense, vai voltar para o Paraná, ele foi para a Globo de lá, e daí tem essa vaga aqui. Aí todo mundo, precisa de repórter de esportes lá. Eu falei, não, então vou eu para lá, e vocês contratem outro para cá. Né? E, na época, já estava entrando o André, que estava ali meio que entrou para fazer, depois foi cobrindo vaga. Então, teoricamente, se eu viesse para cá, a minha vaga ficaria aberta e já tinha até gente. O André Bastos? É. Cara, quero estender o convite pro André Bastos vir aqui. Ele tem que vir aqui, cara. Vai imitar todo mundo. Mano, ele é muito engraçado. E daí o André já fica. Então, a gente meio que ia organizar a parada, entendeu? Entendi. E daí foi quando eu vim para cá, e daí narrava muito em web rádio, e daí todos os esportes. Eu só não me lembro de narrar esporte aquático, porque o resto eu já fiz. Já fiz troféu de atletismo, Troféu Brasil, para a Federação de Atletismo de São Paulo, já fiz futsal, já fiz vôlei, já fiz basquete, já fiz até futebol americano. Caramba. Mas aqui de São Paulo, né, da SPFL, todos, eu acho. Mano, mas eu acho que isso é importante para versatilidade, igual o Deva te falou do vocabulário, né? É importante, não é? Tipo, você vê esportes diferentes, narrar coisas diferentes. Tipo, cada esporte tem seus termos específicos. Aprender cada um desses termos, eu acho que é uma puta barra, mano. Acho que é um puta desafio. Tem suas regras, tem os jogadores, né? Já pensou você entrar lá para fazer um jogo que tem um jogador consagrado e você não saber quem é da história? Então, cada jogo de cada esporte diferente tem que estudar muito, bastante. Mas eu acho que eu não queria ser uma narradora de futebol. Eu queria ser como vários narradores esportivos. Então, eu não quero me limitar ao futebol. Talvez o futebol é o que eu mais narre, porque também é o que é mais transmitido, é o que eu acho que a gente tem maior... volume, eu diria. E intimidade, né? Tipo, eu conheço futebol desde pequenininha. Alguns esportes eu conheci depois, tive que estudar depois. Mas eu não quero nunca me limitar, tipo, a ser uma narradora de futebol. Espero que eu sempre possa narrar o futebol, mas também outros esportes. Me perguntou, ela falou, mas ela narra o quê, assim? Eu falei, cara,
de tudo, mas o Brasil é o país do futebol. É. Tipo, Por exemplo, essa semana eu só estou narrando tênis. Então, hoje eu narrei o jogo da Bia. Felizmente, ela perdeu na primeira rodada. Mas, da Biedade? Biedade Maia. E no tênis eu já narrei, todos não, porque são 4 Grand Slam, mas eu já narrei o US Open, Roland Garros e o Wimbledon, só não narrei o Australian Open. Então, tipo, varia da semana, mas quase toda semana tem futebol. E como Legal. que são os bastidores da narração ali? Você está sozinha no estúdio, como que é, para quem não sabe como isso funciona? Você se comunica com alguém ou é só você assistindo mesmo? Não, tem... Você assiste o jogo ao vivo ou é numa tela? Como é que é? Mano? Como que funciona esse negócio aí? Eu vou falar, então, da estrutura da ESPN agora, né? Porque estou lá. Então, geralmente, as cabines têm uma TV muito grande, tem cabine que tem até mais de uma. Todas têm mais de uma, mas você vai meio que focar sempre em uma ali. Às vezes tem uma só para você, uma só para o comentarista. O comentarista vai estar do seu lado. Isso é muito bom, porque na era pandemia, remoto, às vezes faz jogo com o comentarista também? Que não está do seu lado. Então, você narra e ele comenta, e o fato dele estar do seu lado, quando ele levanta a mão, que ele vai pegar o microfone, você sabe que ele vai falar. Então, às vezes, no remoto, um fala, o outro dá uma atropeladinha. Tá? São coisas que dá para evitar quando está do lado. Tem a galera do som, que fica lá. Tem jogo que abre o jogo e tem jogo que é só narração. A maioria deles é só eu e ele no estúdio, mas às vezes a gente faz abre o jogo. O que é isso? Abre o jogo é você lá, câmerazinha aqui, e você com a camiseta bonitinha, todo maquiadinho e tal, e fala um pouco do jogo. Então, você vai falar das rodadas, classificação, quem tem mais chance naquela rodada e tal, os destaques, então, os jogadores principais e tudo isso, geralmente é 20, 30 minutos quando tem abre o jogo. E daí você sai de lá e vai para a sua cabine, ou se a sua cabine é ali. Às vezes tem que mudar, mas tem cabine que dá para você fazer o abre-jogo e continuar nela. Às vezes você faz o abre-jogo e em 2 minutos e meio, quando entra o comercial, você vai para a sua cabine narrar. É uma mesa, assim, maior, né? Tipo, uma imagem. A ESPN tem mais de um canal linear. Então, tem o ESPN 1, 2, 3 e 4. Todos ficam disponíveis aqui em cima nos quadradinhos menores. Então, você meio que vê o que está no ar e grandão, assim, para você fica a imagem do jogo. Então, você vai ver o que está no jogo. Por exemplo, quando eu chamo algum resize, que é aquele comercialzinho que entra na borda da tela, vai estar naquele quadradinho lá o que está passando ao vivo. Mas, para mim, na grandona não entra nada, entendeu? Entendi. E daí tem um cara que fica falando comigo, que é o cara que vai testar o técnico de áudio ali, que passa, vê se meu retorno está bom, se eu estou escutando o comentarista, se está tudo ok. Esse cara, na sala com esse cara, que geralmente é um vidrinho, ele está ali do outro lado, fica um produtor, que vai te avisar, a gente tem tantos resizes no primeiro tempo. Daí, quando a bola vai para fora, ele fala agora, ou senão ele fala, tem 3, paga aí quando... Sabe, mas ele fica me lembrando. Se acontecer alguma coisa que a gente tenha que chamar, ou outro programa que vai vir na sequência, ou acontecer alguma coisa no jogo mesmo, que a gente está ali meio perdido, esse produtor também está ligado em tudo para avisar a gente, ele vai ficar conversando. A mesma coisa acontece se eu tiver um problema ali durante o jogo, tipo, meu retorno está ruim, não sei o quê. A gente tem um botãozinho aqui, tipo uma caixinha, um botãozinho que a gente aciona para falar e não falar na transmissão, e um outro que é tipo um talkback, que é você fala com ele sem sair na transmissão e, ao mesmo tempo, ele fala com a gente. Mas, basicamente, é isso. Não é tão complexo. Eu contabilizei uma meia dúzia de cabeça aí para uma transmissão padrão tem. ESPN. Pelo menos. E Não, e a gente está contando o pessoal que está aqui visível, né? Sim. Aí tem o pessoal que dá a programação, que daí não vão falar comigo, vão falar com o produtor. Então, é ele que vai passar... Esse produtor segura uma bucha. Porque uma é ele bucha que vai boa, passar. cara. Vocês vão entrar agora, daí ele dá a contagem para mim. Ele que vai falar quanto tem o intervalo, porque no intervalo a gente chama melhores momentos, que gol vai ter. Então, ele conversa com mais uma galera. Então, eu acho que é muito mais que 6, porque quando eu passo numa salinha, tem uma galera muito cheia lá, sabe? Não, uma salinha muito falei cheia. 6 só de falar mesmo. E como é que você construiu essa sua passagem, essa sua trajetória até você chegar na ESPN? Como é que foi para você entrar lá? Não, primeiro que eu acho que eu estou realizando um sonho de estar lá, né?
na ESPN, que foi um canal que eu sempre assisti. Eu gosto muito de Champions, e apesar de agora ela estar em outro canal, eu comecei a assistir lá. Era, para mim, a casa. Também tem jornalistas que eu sempre assisti e admirei dentro da ESPN. Alguns deles ainda estão lá e eu posso conviver. E daí, quando eu venho para cá, eu faço muito mais esportes. Óbvio que, vez ou outra, fazia religioso também, dependendo da demanda da TV. Aí você começa a se movimentar também, né, Vini? Você veio para cá quando? Eu vim em 2017. Sim. Daí eu falei... Aí você foi mexer umas pecinhas, assim. Falei, não, cara, tipo... Porque chegou uma hora que eu falei, poxa, eu quero fazer só esporte, sabe? Nada contra jornalismo religioso e tal, mas eu acho que tem gente que é mais especializado que também pode fazer isso. A essa altura você já estava determinada, é esporte. Já, eu acho que sempre, né? Eu acho que sempre que eu pegava umas buchinhas aí no caminho, ia resolvendo, mas... E o que acontece? Eu nunca parei de estudar. Então, eu acabei a faculdade, fiz especialização, depois fui fazer mestrado e hoje eu faço doutorado. Todos esses estudos foram em jornalismo esportivo e na Mulher na Comunicação, ou sobre o futebol feminino e tal. Aí eu falei, cara, eu estou me especializando muito porque eu quero levar isso muito a sério, sabe? Tipo, eu quero trabalhar com isso. E daí fui caminhando. Então, quando eu venho para cá, eu começo a fazer transmissões para web rádio, depois para FPF TV, que é a TV da Federação Paulista, depois para a CBF TV. E daí era um momento também que tinham poucas mulheres narrando. E daí, em 2018, criam-se 2 programas. O do Esporte Interativo, para achar a narradora da Champions League, e o da Fox, para achar a narradora da Copa. Eu vou para o do Esporte Interativo, para achar a narradora da Champions. Né, eram 12 mulheres e tal. Daí eu fiquei de vice aí. Fiquei na segunda colocação. É aquele concurso da Leis? Que Isso, rolou? chamava a narradora Leis, né? Porque era o patrocinador. E daí, ali a gente ganha um destaque, tanto as que participaram do da Fox, quanto as que participaram do narradora Leis. Rolou uma transmissão, não, uma cobertura nas redes sociais, bem, na época, me alcançou, assim, e eu não estava nem sabendo dessa parada. Então, foi uma parada que foi bem divulgadinha na época ali. Foi, tipo assim, ó, por exemplo, eu que fui para a final, eu narro a Champions League no Esporte Interativo. Esse concurso aí, tipo, ele era eliminatório? Era tipo um reality show? Era Como é tipo que era? isso, era teoricamente um talent show, né? Mas todo mundo achava que a gente realmente ficava numa casa e tal, porque a gente gravava nessa casa, né? Então a Tainá falava, vamos lá na casa das narradoras. E um monte de gente, tipo, mas vocês moram aí, não sei o quê. Não, gente, a gente morava no hotel, cada uma no seu quarto, e a gente ia gravar. Imagina uma casa cheia de narradora. Você entendeu? Como é que mas era mó bonitinho o estúdio, era uma casa mesmo, então tinha, vamos pra sala, e nananã. Então tinha essa expectativa. O da Fox foi mais um talent show mesmo, não tinha essa construção ali de parecer uma casa e tudo mais. Mas era mais ou menos assim. E daí começou a ter, e eu acho que era um momento que a gente já estava numa pegada também social de ocupar mais espaços, cobrar mais espaços, isso estava batendo na comunicação esportiva também. Então, que as TVs, eu acho que até encontraram um modo aí de, tipo, vamos fazer isso, que eu acho que ali era muito experimental. Então, o que a gente vai ter de diferente? Era muito isso. Então, vamos ter narradoras, uma na Copa, uma na Champions e tal. Era uma coisa muito experimental. Isso só foi acontecer, essa preocupação só foi rolar em 2018. Em 2018. E a gente tem recente. a Luciana que narrou em TV a primeira vez em 96 ou 97, alguma coisa assim. Então, a primeira narradora de TV. E daí, em 2000... E foi legal, porque, tipo, no meu programa tinham mais 11 meninas que queriam narrar. Eu falei, caraca, não é possível. Então, tipo, existem mais 11 pelo menos, entendeu? Aí foi super legal, porque... Aí no nosso programa também, às vezes, o diretor chegava e falava, mas quem que você quer eliminar? Porque era toda semana eliminava uma. Eu, ninguém? Tipo assim. Aí ele falou, gente, mas vocês nunca vão, tipo... Não, porque a gente não tá aqui para falar uma mal da outra, entendeu? A gente... E daí foi legal, porque a gente foi se conhecendo e até conhecendo as meninas do programa da Fox também. Existia todo um negócio. Eram poucas, entendeu? Uma Então, se intercambiava, um programa se intercambiava com o outro ali, nos bastidores. e a gente foi se juntando, e daí a Aline Pellegrino,
que essa mulher tem que ser sempre destacada. Antes de ir para a CBF, ela era da Federação Paulista. Ela fala, vamos fazer um Paulistão transmitido nas redes sociais, já que o futebol feminino não tem espaço na TV, e vamos fazer só com mulheres. A narradora vai ser mulher, a comentarista vai ser mulher e a repórter vai ser mulher. E daí, querendo ou não, ela acabou juntando partes desses 2 programas, porque eram as que moravam aqui, e a gente foi fazer. Isso deu muito certo. E foi indo. Eu acho que só o ano passado e esse ano que tem homens também. Mas elas foram se colocando, sabe? A Natália foi para a ESPN, agora está na Globo. Eu fui para a ESPN. A Camila entrou agora também na ESPN. Quem mais? A Isa foi para a Band. A Renata também está na Globo. Mas dessas que faziam a transmissão, eu acho que de 4, 3 foram para TVs. E agora tem uma renovação, então estão chegando as novas narradoras, mas ainda tem homens ali narrando. Então, antes eu acho que a gente parecia que precisava mais, então se procurava mais. Então, agora tem as que estão chegando. Mas, enfim, daí foi isso a caminhada. Pega os programas, começa a ter mais oportunidade. E eu estava narrando também na TVN Esportes, que faz produção para vários, então eu narrava para a Confederação Brasileira de Basquete, fiz alguns jogos, então é uma produtora que faz para essas federações, assim como futsal e tudo mais. E daí eu lembro que eu estava saindo de um jogo, o VP de talentos da ESPN me ligou e falou, oi, não sei o quê, conheço seu trabalho, queria conhecer mais seu trabalho, a gente pode conversar e tal. Eu falei, quando isso? foi em... Antes ou depois da pandemia? Então, foi durante a pandemia. Porque eu saí da Rede Vida em abril de 2020, março, abril. Eu fui demitida porque, teve vários cortes e você vai fazer o quê também com a repórter de esporte se não tem campeonato? Verdade. Não tem nem... Aí falamos, beleza, vamos seguir a vida. Isso foi... Gente, eu comentei com a Helena ontem, né, Gil? A gente não sabe o que é 2020, o que é 2021. Não sabe mais. Até o Tá começo de tudo 2022 está perdido no embolado, parece Não, que é uma então coisa foi em só. 2021. Foi quase um ano depois. Abril de 2021. Porque daí, em 2020, estou tentando lembrar o que eu fiz aqui. É isso, eu faço... Os campeonatos voltam depois. Provavelmente tenta sobreviver. Vão voltando. Fiz muita coisa assim, mas de escrever, de narrar... Fiz esportes, que era uma coisa que existia e que poderia, né, fazer, porque ali não tem o contato e tal. Foi a ascensão do fazendo esportes, isso, mas acho que foi abril de 2021. Foi isso, porque eu começo em julho. A minha estreia em agosto, mas eu já assino em julho. Então foi isso, foi mais ou menos abril. Aí a gente começou a conversar. Eu acho que quando a gente trabalha em TV, a gente conhece um mundo que é muito mágico, que é apaixonante, mas um mundo que, particularmente, às vezes, eu fico, meu Deus, te traz um pouco de incômodo, às vezes. Por quê? Como assim? Eu acho que tem muita gente... Tem uma guerra de egos também, tem toda uma coisa... Uma parada desse sentido, assim. Tem também, né? Ali, os caras estão aparecendo e tal. E eu tinha ficado muito tempo ali em TV, então, e falei, caraca, será? Só que daí era ESPN, era só esportes, era a TV que eu sempre assisti. E daí eu falei, não, compensa voltar por isso, né? Se der certo, vamos voltar. Mas quando eu saí, assim, da Rede Vida, por um tempo eu pensei, cara, não, TV não mais, entendeu? Entendi. Mas daí uma ESPN foi... Rolou, né? Te convenceu. Ligou isso da ESPN, oi, onde, quando, sabe? Foi mais ou menos assim, não, a gente conversou um tempo para alinhar, até para entender um pouco o que eles queriam, o que eu poderia oferecer. E daí, em agosto, é minha estreia num amistoso internacional, era Borussia e Bolonha. Amistoso. Amistoso internacional, porque era pré-temporada ali, né? E a câmera ficou... A câmera não, né? A geração, a imagem caiu no momento de um gol. Nossa. Ficou preto, quando voltou só tinha comemoração. Que é teste, estreia, vai acontecer alguma coisa. Sempre vai acontecer alguma coisa. E daí você já tem que ser batizada. Daí foi assim. Pô, e nessa carreira de narradora, quais foram os jogos que mais te marcaram? Assim, que você falou, puta, não acredito que eu tô narrando isso, cara.
Cara, sempre quando me perguntam isso, eu acho que eles esperam algumas respostas, tipo, narrou a Champions. Pô, foi muito bom narrar a Champions, sabe? Eu, normalmente, não tô esperando nada. É. Eu já sei que pode vir uns plots, assim, A Champions umas coisas League. inesperadas. E daí depois narrei o Derby de Manchester. Então, tipo, uma Premier League com o United City. Poxa, um super jogo. Sim, um super jogo. Que também foi muito legal. Tipo, é o jogo que todo mundo espera a maior audiência ali dentro da Premier League e tal. Mas tem alguns que talvez mexam mais comigo. Por exemplo, a final majestosa do Campeonato Paulista Feminino que eu fiz em 2019, que foi a primeira vez que a gente bate o recorde de público, depois vai ser batido até essa última final, agora com 40 mil. Mas eu estava hoje, Neoquímica Arena. Então, eu estava lá, eu vi o público, eu vi no final, tipo, a Cristiane, que era do São Paulo, tirando foto com a torcida do Corinthians, eu vi as meninas chorando, e eu sempre quis jogar futebol. Aquilo mexeu com você. Aquela partida foi surreal para mim, porque eu estava vendo uma realidade que eu nunca tinha imaginado na minha vida que ela poderia acontecer. Aí bateu, aquela para encerrar a transmissão, quando sai o público, que daí todo mundo começou a bater na cabine, tipo, é recorde, tem que chamar o recorde. Falei, meu Deus, eu não acredito que eu estou vivendo isso, sabe? Louco. Aquela eu Muito acabo com a louco, voz mano. um pouquinho embargada, porque ali para mim era um negócio que eu falei, meu Deus. São coisas que você sonha em viver, talvez quando era pequenininha sonhasse em viver isso de uma outra forma, talvez dentro do campo. E eu sempre falo isso, a Marta tem muita sorte que eu fui para o jornalismo, senão não teria esse tanto de prêmio para ela. E ver ali de um outro olhar, mas participar daquilo, de alguma forma, sabe? Óbvio que eu não sou a protagonista, igual elas estão lá dentro, mas a gente está ajudando a contar essa história, que é muito importante. E esse ano, eu narrei na Arena da Baixada, Libertadores. Feminina? Não, masculina. Masculina. O Furacão. E daí é uma questão, né? Tipo, era oitavas de final, já era mata-mata de Libertadores, e eu nunca vislumbrei, não era nem eu, uma mulher, narrar uma das principais competições do canal, em loco, no mata-mata, não é fase de grupo que tem 20 jogos e tal. Aquele jogo me pegou também. E estava lá, tipo, sentindo a arena. E Você foi na Arena da Baixada quando a gente fez o 80 lá? Não foi. E tem a questão de ser o Paraná, né, gente? Que é participação especial, mas vai ser sempre onde eu nasci. Pode crer. Entendeu? E daí voltei lá e falei, ih, Tá bem bonito aquele estádio. A gente fez uma produção lá de um show que chama 80 Festa. São 50 anos de Tãozinho Chororó, mais 30 anos de Zezé e Luciano. E eles fizeram um mega show lá na Arena, cujo a gente dirigiu. E aí a gente esteve lá. Porém, eu não estava, mas as imagens mostram um estádio muito bacana. O Atlético está vivendo uma fase bacana, né? Está numa fase bem legal. tá. E a arena tá linda mesmo. Como que você analisa o cenário do futebol feminino hoje no Brasil? Do futebol feminino, É. eu acho que a gente entrou numa de crescer, Uma que crescente. não vai voltar. A gente vinha já numa crescente, e eu acho que o futebol feminino a gente tem que olhar num todo. Não só o desenvolvimento que ele tem no campo, que isso é muito visível. Eu acho que tinha aquela galera que falava, não vou assistir futebol feminino, é ruim, elas não entendem. É ruim, não é igual, né, dos homens. Hoje você vê elas jogando, e a gente tem que entender também que é um desenvolvimento que, se ele demorou mais para se desenvolver, foi também porque ele teve vários obstáculos, foi proibido por lei e tal, e não sei o quê. Ele é liberado quando tem a lei da anistia. Então, tipo assim, não é no mesmo ano, né? Não é a mesma determinação, mas, tipo, olha que surreal. As mulheres podem jogar bola quando os exilados políticos podem voltar ao Brasil no mesmo ano. Então, olha como a gente, sabe, se pautava de umas coisas nada a ver. Daí a gente tem o primeiro campeonato em 81, enfim. Mas, quando tem a última Copa do Mundo feminina, ela tem uma audiência incrível no Brasil. E a final, até então, era uma das maiores audiências. Até aquele jogo era maior. E o Brasil não estava na final. Então, isso que era espetacular. Então, a gente Quem jogou foi a Holanda? já entendeu. A última Copa do Mundo, é que agora a gente vai ter 2023, 2019. Era França e Estados Unidos? Eu não lembro. Vamos procurar, mas os Estados Unidos com certeza é, porque foi o campeão. E daí a gente teve uma audiência incrível. A Holanda ganhou a Eurocopa, pode ser, mas eu não lembro se estava na final. Bom, não lembro. E
E daí, então, não é só o desenvolvimento tático, é visto como um produto vendável, porque Pois agora é isso que eu ia falar. já tem uma audiência grande. Então, depois disso, me assustou a pandemia, porque eu falei, e agora? Que você bate num futebol que não tem uma estrutura ainda. Muitos clubes não estão estruturados. A gente teve clubes grandes que sumiram do mapa, tipo o Iranduba, que era um time muito forte. Ele não volta após pandemia, faz campeonatos com jogadoras ali, na parceria com o 3B, mas não volta com a força que tinha. Mas mesmo assim, tipo, a CBF meio que se reorganiza, tem... Acho que a ida da Aline também para lá, da Federação Paulista, ajuda muito isso, mas eu vejo como um caminho sem volta. A gente está desenvolvendo em todos os aspectos. Campo, em equipes multidisciplinares, em estrutura de time, em contratação, e a gente está falando de documentação mesmo, de você assinar um contrato profissional como atleta. Porque isso é meio recente, essa estruturação, super recente, contratual e tudo. Antes a gente tinha ainda que ter até, né, acho que 2015, 2012, a gente tinha a seleção permanente da CBF, porque você pagava para ter aquelas jogadoras que iam jogar pela seleção, porque elas também não tinham times para jogar quando não estava ali nas convocações, sabe? Caraca, então a gente tinha disso. várias coisas, assim, vários gatilhos, e às vezes a gente tinha atletas e a gente vê isso muito no futebol, não só no Brasil, em vários lugares do mundo, que não eram atletas em tempo integral. Então tinham que trabalhar, voltavam do seu trabalho, ia lá treinar, fazer o jogo, e óbvio que isso retarda ali um desenvolvimento, porque hoje a gente tem estrutura que as meninas estão treinando, faz o tático num dia, faz academia no outro, que é a estrutura de um atleta. Então, eu acho que a gente está num caminho que não tem mais volta. Tipo, o Corinthians estava puxando a fila, e daí a galera falou, caraca, a gente vai perder todo ano para o Corinthians? Aí todo mundo começou a contratar, investir, sabe? Sim. No Campeonato Brasileiro, e talvez até no Paulista é uma grande força, mas a gente já vê desenvolvimento nos outros estados, mas o Paulista é muito forte, de times muito estruturados mesmo. E agora com patrocínio, Pois é. tem time com patrocínio deles mesmo, só do feminino. Isso é muito legal. Quando que a Marta veio jogar no Santos? Foi 2011? 2010? Eu vi ela jogando em lembro. 2010, que eu estava na faculdade, ela foi 2010. jogar em Bauru e eu fui lá Pois ver é, ela. Nesse ano, acho que não me lembro se foi a Band, transmitiu alguns jogos assim na TV. E aí foi a primeira vez que eu vi meu pai e meu irmão, santistas, sentando no sofá para assistir futebol feminino, porque a Marta estava. E nessa época eu acho que tinha patrocinador na camisa. Acho que a partir dali as pessoas começaram a não esquecer, vamos dizer assim, do futebol feminino. Posso estar errado, não estudei tão a fundo quanto você. Mas essa vinda da Marta para jogar no Santos em 2010, ela abriu o caminho para essa crescente que você está me falando hoje, assim, que é super importante. E o Santos é um super pioneiro também nisso de investimento. Talvez agora não está na sua melhor fase no feminino. Todos os clubes da Série A masculino têm time feminino também ou alguns ainda não têm? Eles têm obrigatoriedade Obrigatoriedade. de ter. Então, tem. Mas o que muitos fazem? Parcerias com equipes que já existem e entregam a camisa ali. Com algumas... Então, você vai... Por exemplo, a gente tinha até o ano passado o Avaí Kinderman. Então, o Avaí faz a parceria com o Kinderman, que é um time de caçador, que já tinha um super desenvolvimento, entrega a camisa. O Corinthians, inicialmente, era Corinthians Audax, que era parceria com o Audax, que já era um time feminino que tinha lá. O São Paulo, quando vai... Primeiro ele retoma com a base, antes de retomar com o profissional, a base era uma parceria com o Centro Olímpico, sabe? Então, o Furacão mesmo, o Furacão, que acabou de subir da 2 para 1, ele vem de uma parceria... Eu acho que faz uma temporada ou duas que o Furacão falou, o time é nosso. Antes fazia parceria, eu acho que teve com o Toledo. O Toledo também já teve parceria com o Curitiba, que é um time de futebol feminino ali do estado, e daí que todo mundo ia fazendo parceria. Então, quer dizer, isto é uma crescente, está evoluindo, mas ainda tem alguns degraus para trilhar. Sim. E tem a questão também galera, vamos fazer um time de verdade, sabe? Tipo, eu acho que a gente já entendeu que é um produto vendável. Total. Que, obviamente, você tem que investir para ter lucro, isso em qualquer lugar, sabe? Então, total. Eu acho que se tivesse passando mais jogos, assim, eu acho que eu citei meu pai e meu irmão,
Mas eu cito qualquer cidadão brasileiro. Sentaria no sofá para assistir, se estivesse passando mais, assim, na TV aberta. Sim. Mas, enfim, é um caminho que a gente tem para trilhar e eu acho que a gente está no caminho de trilhar. Queria te perguntar sobre a sua linha de pesquisa. Você disse que fez especialização, mestrado, doutorado. O que você está pesquisando? Você está doutorando agora? Agora sim. Do doutorado? Vamos lá. Eu faço doutorado na USP num programa que é Programa de Integração da América Latina. Então, na minha pesquisa, eu tenho que ter ali um outro país para fazer uma pesquisa comparativa. Academicamente, falar comparativa, a galera vai me xingar aqui, mas é só para entender. Então, ter um outro país para pesquisar junto. E daí eu estudo o futebol feminino, ou melhor, o futebol de mulheres. E eu acho que ali no PROLAN, né, nesse Programa de Integração da América Latina, a gente bate muito, estuda muito a questão decolonial. Então, a minha tese é sobre futebol feminino com feminismo decolonial. Que a gente entender também que o feminismo que a gente aprendeu desde sempre, ele tinha um olhar muito eurocêntrico. Então, tinha coisa que a gente brigava aqui para reclamar, que primeiro a gente tinha que subir várias coisas para chegar naquele ponto a reclamar aquilo. Então, o feminismo europeu, ou eurocêntrico, ou norte-americano, não, esse aí vai, porque depois ele vai pegar, mas o europeu, que foi o que primeiro bateu aqui, até pela colonização, em algum momento defendeu mulheres negras? Porque também não era uma preocupação deles, eles também eram a favor de escravos. Então, a minha tese vai pegar isso. Pensei num país, né? Falei, caraca, eu vou falar de futebol, vou falar de feminismo. Quando você pensa futebol e América Latina? Eu penso em Brasil e Argentina. Para mim, é a concepção de futebol, certo? Sim. E daí, de cara, eu pensei, caraca, Pelé e Maradona. Marta aí? Não tem uma antagônica, né? Não existe, você entendeu? O desenvolvimento lá do futebol feminino é muito mais lento do que o nosso aqui. Só que daí comecei a pensar em feminismo. Daí pensei, caraca, olha o tanto de coisas que as mulheres argentinas já conquistaram, né? Uhum. E o Brasil? Então, um desenvolveu muito futebol e o outro não. Então, a minha tese de doutorado vai falar um pouco dessa conversa. Pegar uma teórica de feminismo do Brasil, que é a Lélia Gonzalez, e a Marília Lugones, pelo lado da Argentina, e estudar esses dois futebols. E por que a gente sempre vai ter que... A questão é, se a gente vai ficar batendo sempre se quem é melhor, se é Maradona ou Pelé, ou um dia a gente vai poder questionar a Marta com uma outra pessoa, sabe? Mas se a gente vai fazer uma rivalidade, que com essa construção de futebols seja construída também com o futebol de mulheres. E aí a gente tem um entrave, que é esse reconhecimento. Então, está faltando um pouquinho da gente entender o feminismo dentro desses países, mas principalmente dentro do futebol desses países. Porque você vai falar com as pioneiras, algumas falam assim, feminista? Deus me livre de ser feminista. Eu falo, cara, você entrava em campo quando a polícia prendia quem jogava a bola. E você não é feminista? E ela fala, não. Então, a gente também tem um entendimento de feminismo muito agressivo na nossa sociedade. Construído, obviamente... socioculturalmente, machismo enraizado e tudo isso. Então, muitas mulheres hoje se negam feministas com medo da reação que a sociedade vai ter. A gente está construindo um negócio que feminismo é como se fosse antagônico ao machismo. Galera, não, sabe? Virou um estereótipo, né? Então, muitas falam, não, eu não sou feminista. Assim, não, se você resiste, se você luta por igualdade, equidade, né? Não igualdade, mas equidade... Você entendeu? Então, até falar para elas, falar assim, não, na questão que não é você querer ou não ser. Você resistiu. Você enfrentou a polícia. Você foi contra a lei para, praticar um esporte que era a sua paixão. Você, desculpa eu te avisar agora, sei que passou um tempinho, mas se passa, é feminista sim, entendeu? Entendi, mano, da hora. E você dissertou sobre o quê na tua pesquisa anterior? Na pesquisa anterior, eu fiz mestrado em tecnologia e novas mídias. Então, era um pouquinho voltado... Muito, Mano, um pouquinho voltado para o estudo de... Fanático por tecnologia aqui. De redes sociais. Essa na Unesp, Tecnologia e Novas Mídias, abrem 2 linhas de pesquisa. Um mais para quem quer criar software e tal, e montar, de fato, isso. Não é meu caso, né, que eu fui para humanas. E outro para a galera de humanas, que quer estudar essas tecnologias. Então, no mestrado, eu estudei
como o futebol feminino e as mulheres na comunicação ganharam um outro caminho com a possibilidade das novas mídias. Putz, é Porque fantástico essa eu mesma, tipo, comparação. narrei muito mais porque tinha uma web rádio. Mano, E- você falou de fazer uma transmissão nas redes sociais porque não tinha espaço na TV. Você entendeu? Então, fui Total. estudar exatamente isso, porque o nicho do futebol feminino era esse. Você queria consumir, era link na internet que você achava. Agora você falou, não passa na TV. E você ia procurar informação de alguma jogadora, tinha ali, já tinha canal falando, já tinha um blogzinho falando e tal. E daí, como as redes sociais, as novas mídias, né? Não só redes sociais, mas tudo que estava ali disponível foi de fato. Importante para essa construção. Sim, e uma construção né, de mano? visibilidade que a gente não tinha nos grandes. Ainda não tem muito, mas estamos construindo. Tá. E falando em tecnologia, que nem eu te falei, a gente gosta bastante aqui. Inclusive, nosso próximo episódio vai ser com um especialista em tecnologia. Como é que você analisa hoje os dispositivos, a tecnologia como um todo no esporte, por exemplo? Eu vi que acho que o menino que bateu o recorde do César Cielo agora, ele estava abrindo mão de usar não sei como é o nome daquela vestimenta especial, cheio de ultrassensores para a água não fazer atrito com a roupa, enfim. E no futebol? VAR, por exemplo, podemos citar? As VAR, tecnologias, GPS, que eles já a parada correm toda, para saber. Para saber se a bola entrou, passou da linha ou Exato. não. Como que você enxerga a invasão tecnológica nos esportes, assim? É uma parada só positiva ou tem algumas coisas ali que Não, é isso que eu ia falar. Eu queria que fosse só positiva. Eu acho que ajuda muito, e não só na prática, mas no desenvolvimento da prática. Então, quando a gente tem o GPS no jogador, que pode monitorar, você consegue fazer um planejamento de exercício para ele render mais. Por exemplo, se a gente pegar jogos passados, me desculpa, mas antigamente a galera não corria nesse nível. A intensidade está subindo. E isso eu acho que a tecnologia ajuda. A medicina está crescendo com a entrada dessas novas tecnologias, entendeu? Então, eu acho importantíssimo. Para a prática, ainda mais. Cara, quantas vezes você já não falou, essa bola entrou, depois você vê no replay, só que o cara que estava ali, ele tinha que decidir se entrou ou não. Agora, tem essa possibilidade de resolver. E a gente fala que perde a emoção. Quando é meu time, pelo amor de Deus, é bom ter a tecnologia. Mas tem a questão, por exemplo, do VAR também. E eu acho que não só o VAR, não só no Brasil. Eu acho que a gente tem que ter... Eu acho que o do Brasil peca um pouquinho mais, porque eu acho que falta talvez mais desenvolvimento, preparo ali de quem vai... enfim, utilizar aquela tecnologia, mas no mundo inteiro é assim. Então, eu acho que tem os seus prós e contras. Ali dentro do esporte, quando você coloca uma tecnologia, ela tem que ter um objetivo muito específico, que é de desenvolvimento e melhora. Obviamente que se é um período de testagem, você abre aquela margem ali de erro. Na Copa de 2018, acho que o VAR foi implementado ali oficialmente ali e havia posso estar errado, havia uma discussão se ele seguiria ou não, né? E foi. Então, e depois que você já testou, essa margem ela tem que diminuir um pouquinho do erro, certo? Para você. Com certeza. Então, eu acho que tem seus prós para o desenvolvimento, mas a gente tem que pensar também o quanto isso vai ajudar de fato. Vamos pensar, então, em ser efetivo, com uma margem mínima, fazer todas as testagens que tem para não prejudicar. Porque a gente vê que, às vezes, você tem a tecnologia disponível, você perde tempo checando essa tecnologia e não checa direito. Tipo, às vezes você perdeu 10 e esqueceu de traçar a linha. Só esqueci aqui. Tipo, estou aqui com o equipamento e tal, sei que, entendeu? E deixa seguir. Então, eu acho que tem seus prós. Eu sou muito positiva em relação à tecnologia, né? Tipo, sou meio que entusiasta, assim. Mas, obviamente, acho que às vezes atrapalha um pouquinho, mas eu acho que atrapalha muito mais por falta de planejamento nosso, de como a gente vai usar isso, como isso vai interferir. É igual, por exemplo, você falou da natação, tem um sensorzinho lá que o cara bate. Já pensou se não funciona? E o cara perde um recorde mundial? Então, você tem que ter outros dispositivos também. Pô, ele não bateu ali, mas ali tinha outros. Sabe? Você tem que ter algumas outras coisas para ir ajudando isso, para isso ser colocado em prática, tipo, de uma maneira legal. Bom, a gente tem um tempinho ainda. A gente podia falar de Copa, hein? Eu acho. Você vai narrar o gol da final do Brasil na Copa? O gol do Hexa? Então, eu estou muito confiante com esse Hexa, mas não vou, porque não é nosso. Você acha que não? Não é nosso
Não é da ESPN. Tá. De sim, concessão. Mas o Hexa é, então. Quais Cara, são eu as suas expectativas? eu tô muito confiante. Não sei se... Primeiro que eu sou brasileira, né? Sou torcedora e aí Somos suspeitos. a gente vai sempre torcer. Mas eu acho que a gente tem chances reais. Quando eu vejo também acho. o Brasil em amistosos, e óbvio que em amistosos a gente sempre tem que pesar, tá jogando contra quem, que nível que é e tudo mais, que a gente também às vezes se empolga Então, e fala, opa, mas não vai ser bem assim a ali, UEFA, entendeu? a UEFA criou a Liga das Nações e a gente não disputou nenhum amistoso com uma seleção de peso. Essa é a grande discussão, né? Exato. O Brasil não jogou contra ninguém importante nos últimos 4 anos, mas eles também não jogaram contra nós. Eles não jogaram contra nós, mas você citou uma competição muito importante. Eu transmiti alguns jogos da Nations League e, sabe, você tinha ali Inglaterra contra a Alemanha e tudo mais. Então, é um outro nível ali mano. de preparação. Talvez eles não jogaram contra nós, mas eles jogaram com outras seleções num nível alto, que se não for igual, tá Pois ali é. parelho. Você está Pois tendo um é. teste mais... Esse é o grande obstáculo que me impede de falar o Hexa é nosso. Tipo, não tem como eu estar confiante por causa deste detalhe. Mas eu acho que tem chances também. Mas eu acho que se a gente pensar ali, esses jogadores estão habituados a jogar, até porque jogam campeonatos fora. Não, jogam quase todos fora. Todos, um ou outro que está no Brasil só. E daí eles estão habituados. A questão e aí quando junta a galera, não é estar só habituado no seu clube. Mas eu acho que, por isso que eu acho que a gente não vai ter muita surpresa em convocação, porque o Tite também pensa nisso. Então ele pensa, eles sabem o ritmo que é, o ritmo europeu, e se eu manter um grupo muito parecido do que eu estou fazendo, pelo menos eles já se conheceram, Tem já essa jogaram, sintonia, né? exato, um pouquinho juntos. Do que você falar, não, esse tá ótimo, nossa, vai entrar, não sei o quê. Aí chega e fala, meu Deus, eu tenho uma pré-temporada aí antes da Copa, sei lá, de poucos dias, como eu faço, entendeu? Pois é. E a seleção vai levar, sei lá, uns 12 atacantes. Muita gente ali, mano, no setor ofensivo. A sorte. Tomara que não tenha uma lesão no setor defensivo, né? Já reparou que faltando pouquinho para a Copa, tem uma lesão importante, assim. Acho que em 2006 o Maicon, em 2014 não me lembro quem agora. Agora saiu o Guilherme Arana. E é sempre alguém do esquema defensivo. Exato, que é importantíssimo, a Arana seria. Exato. Eu acho que, é igual você falou, às vezes eu olho aquela distribuição atacante meio eu falo, tá, vocês queriam levar, porque ali tanto os que estão no meio deveriam dar para fazer atacante e também o contrário. E talvez a minha maior preocupação é isso mesmo, o setor defensivo. O nosso é muito mais restrito, não de talento, quem está ali joga bem. Às vezes acho que a gente deveria ter mais opções de laterais e tal, porque você já pensou que... Lateral a gente abraça logo Arana, cara. Não, mas lateral a gente abraça e vai até o cara se aposentar. Ele fala, não quero mais jogar. Entendeu? É verdade. A gente tem uma história assim, né? E acho que a gente poderia ter mais opções. Mas vai que você vem. Esqueci de fazer uma pergunta para você. Que dica você daria, que conselho você daria para um garoto, para uma garota, né, especificamente, que quer entrar na comunicação e mais especificamente na comunicação esportiva? Até às vezes, tipo, nunca pensei em ser narradora, mas agora que eu vi a entrevista com a Ilane, talvez. Quais são os caminhos, assim? O que você aconselha? Tá. Eu já percebeu, né, que eu sou meio de estudar muito, então... Pra caralho. Primeiro, eu acho que... E quando eu falo estudar, é tipo buscar conhecimento. Eu acho que às vezes que eu sentei lá com o Fabrini para conversar, aquilo é o que eu falei, né? é o meu melhor mestrado ali Quando da você teve vida. oportunidade, você sugou a da fonte, né? Exato, você entendeu? Então, às vezes, ou um curso livre, ou você pegar um livro, buscar conhecimento, se preparar. A mulher, principalmente, ela é muito questionada. Tem isso. E uma coisa que eu sempre pensei quando eu estudar é que eu vou falar, o cara pode até falar mal de mim, mas não vai bater aqui, porque eu sei que eu estou capacitada para isso. Eu estou me preparando, sabe? Então, quando eu chego lá para narrar, para escrever uma matéria, para fazer qualquer coisa, tipo, cara, você vai ter que se esforçar muito mais para me abalar, sabe? Porque eu me preparei para estar aqui. Então, eu acho que é isso. Mas eu falo para a mulher porque, sim, vai ter dificuldade. É o que eu sempre falo. Quer ser narradora? Mas você já tem a psicóloga? Tipo, porque você vai ter que se preparar também num outro quesito. As redes sociais, eu acho elas mágicas para muitas coisas, mas ela tem uma galera ali que a gente também precisa fazer um curso aí para a gente entender como lidar com a sociedade com as redes sociais.
Né? Enfim, que o preconceito ali parece que escorre, assim. Mas, para quem quer, homem ou mulher, a primeira dica é... busca conhecimento, se capacita. Eu acho que hoje a gente tem coisas que a gente não tinha antes, que é as novas mídias. Então, às vezes, você... Por exemplo, quando eu poderia mandar mensagem para um cara que eu acho super legal e falo, olha meu material. Pra caramba. Eu ia ter que ligar para a redação, pegar, sei lá, mandar uma carta, mandar uma fita, sabe? Qualquer coisa. Então, as redes sociais, além de você ter uma possibilidade de criar conteúdo quando você não tem espaço, e, tipo, se você já quer estar na faculdade, cria, sabe? Faz o canal, faz o seu jornal, faz um podcast, fala sobre isso. Sim. Ou se quer ser narrador. Eu sempre acho que facilita se você for um narrador que passou por uma formação em comunicação. Então, ou de rádio TV, ou de jornalismo, porque você já está ali no meio. Mas o Fabrini, por exemplo, era formado em Direito. Eu sei que vão ter essas peças aí no caminho, mas eu acho que facilita, se você tiver, até para você entender ali. Então, eu acho que a formação é importante, porque tem muita gente... O nosso meio de comunicação é muito de você fuçar, né? Às vezes você pega uma mesa de som, vai indo e tal, mas você também tem que ter o registro lá do DRT para o operador de áudio. Então, você vai ter que fazer um curso para isso. Então, eu acho que a capacitação nesses cursos são importantes, mas eu entendo que talvez as possibilidades não estão aí para todo mundo. Então, busca conhecimento onde você tem, sabe? Tipo, onde você vê que dá para beber ali daquela fonte, vai e busca. Eu tento fazer muito isso. Legal. E sou meio ratinho de academia. Então, fiz... meu pai falou, depois do doutorado, eu falei, tem pós-doc ainda, tem muita coisa ainda para fazer. Então, a livre docência. Então, tem a questão de se capacitar, aproveitar essas novas mídias para criar conteúdo, porque daí... O Danilo falou do TikTok ontem. E eu lembro sempre assim, quando eu chegava, recém-formado, o que o cara ia te entrevistar, eu queria entender aquilo. Como você entrevista um recém-formado e pergunta, tipo, suas experiências? Tipo, cara, eu vou te trazer meu jornal mural, as coisas que eu fiz Não é... Hoje não, hoje você já pode ter um portfólio legal. Tipo assim, mesmo que seja da faculdade, ser um canal no YouTube, uma rede social que você alimenta e tal, a gente tem possibilidades que não tinha antes. Então, aproveita isso. Outra coisa é o network, que as redes sociais dão essa abertura. Se o cara vai te responder ou não sei. Mas, tipo, às vezes você pode tentar. É uma aproximação bem diferente do que a gente tinha antes. Às vezes você entra em fóruns, grupos, e talvez você pode trocar uma ideia ali com o cara, ele pode te dar uns toques. Eu acho que comunicação a gente fala muito, né? Mas a gente precisa dessa aproximação. Tem vagas que você sabe que é o cara te fala, poxa, eu gostei do seu trabalho, por que você não vai ali? Então, eu acho que tem que se capacitar para estar preparado. Uhum. Dá para você produzir conteúdos para conseguir acelerar isso, para você não ter que sair da faculdade, conseguir uma experiência e tal. Cada um vai ter sua trajetória, vai ter aquele que vai sair da faculdade, sei lá, entrar num grande e outro. Acho muito isso também. Tipo, entenda que cada um tem seu caminho. Às vezes a gente olha para o lado e fala... Exato, mano. Sabe, tipo, mas eu tive que passar por isso e talvez essas experiências te fizeram chegar aqui mais preparado. Exato. E talvez a outra pessoa não. E aproveitar o network. Eu acho que é muito hoje de correr atrás com possibilidades que a gente não tinha antes, de produzir conteúdo que a gente não tinha antes. Eu lembro da gente fazendo web rádio na Unesp para a gente mesmo ouvir, porque não tinha nem como compartilhar link e tal. E olha que a gente se dedicava, ia lá, fazia. E hoje não, mundo totalmente diferente. Acho que é isso, aproveita. Legal. Enfia a cara. E mulheres... a gente tem que ser muito realista. Existem vários obstáculos, existe muito preconceito. A comunicação esportiva, ela tem vários obstáculos ainda. Espinhos, assim, no caminho. E a gente tem que ainda ocupar espaços. Então, você vai estar ali meio que na resistência. É todo mundo? Não, cara. Você vai encontrar profissionais, tanto homens como mulheres, que vão te receber super de porta aberta, vai te dar o braço e tal, e vai junto. Mas existe uma sociedade que é machista, você vai lá, talvez a torcida vai te ofender, o técnico vai pedir seu telefone quando você for pegar a escalação. Então, vão ter várias coisas assim que você vai ter que ser forte e que bate. Às vezes, mimimi, porque não é você, sabe? Tipo, você não está vivendo isso na pele. Então, algumas coisas, sim, a gente não pode falar para essas mulheres que querem entrar, que isso não vai acontecer. Então, estejam preparados. Mas eu acho que a notícia boa não estão mais sozinhas. A gente já está ocupando. E é o que eu falo, todo jogo que eu entro,
que a galera vai xingar e não sei o quê, porque é mulher, porque não devia estar na cozinha, nananana. Eu falo, cara, eu posso apanhar agora, mas daqui, sei lá, talvez não sei se eu nem vou ver, se é daqui 50 anos, eu quero que um dia uma mina lá entra narrando e ninguém nem pare para pensar, pô, é mulher? Não, foque ali no jogo. Eu acredito que a geração depois da nossa, talvez a outra ainda, vai viver isso. Espero ver ainda. Mas é isso, agora a gente está ocupando, resistindo, mas ninguém está sozinho. Vamos junto fazer isso. Então, quais são os seus planos para o futuro, pós-doc aí? O que você vai fazer, estudar mais? Eu acho que eu ainda falei hoje lá pro pessoal da TV, eu falei, ó, esse negócio de começar a estudar é tipo entrar para trabalhar em TV. Tipo, você não vai parar, você vai, é um bichinho que te morde. Então, talvez o pós-doc, quem sabe uma livre docência, e se acabar ali a titulação e estudar outra área e tal. Cara, não esgota um assunto. Sempre tem coisas para... Você sempre pode conhecer, ainda mais a nossa área, que é que está entrando tecnologia todo o tempo. Você tem que do infinito. Você tem que se atualizar sempre. E dentro obviamente que a academia nunca está desligada aí do meu profissional. Assim como eu posso dar aula também e tal, eu acho que tudo que eu estudo, e eu sempre procuro estudar coisas que eu trabalho, vão interferir no meu trabalho. Sempre me perguntam, tipo, narradora? Eu falo, cara, eu sou jornalista. Estou narradora, ocupo essa função de narradora. Posso escrever matéria, já fui comentarista, já fui repórter de campo. E daí, eu não sei, tem várias possibilidades. Hoje eu estou narradora. Narrar, para mim, desde que quando eu peguei a primeira vez que eu fui narrar assim, jornalismo um leque aberto, né? Cheio de editorias. Parece que eu ficava lá e tal, e tinha área em todos esses... Foi como colocar um peixinho assim de volta na água, sabe? Falei, caraca, isso é muito bom. Tipo, quando eu coloco o fone, fico na frente do microfone, sabe? Parece que o mundo fica muito mais mágico, assim. Existe uma paixão ali. E eu estou curtindo muito fazer isso. Não sei até quando, sei lá, vai que coloca o peixinho, em vez de tira do aquário, põe no rio ali, numa outra possibilidade. Então, eu acho que pretendo narrar por um tempo, mas eu acho que de objetivo profissional dentro da comunicação esportiva, é isso. Eu quero muito agregar para outras mulheres chegarem também. Legal. Eu penso muito nisso, tipo, eu não vou apoiar aqui em vão e vamos fazer essa corrente, essa rede de apoio. E meio que, talvez não era o começo, mas sabe quando você sente, tipo, pô, talvez é a tua missão? Peguei isso. Então, agora a gente vai junto. Quero ver cada vez mais. E é isso, dentro da... Mas quem sabe, né? Um dia eu sou diretora de uma TV e falo, galera, agora só mulher. Mas, enfim, vamos caminhando aí. E fala suas redes sociais para a gente, para as meninas jornalistas mandarem vamos lá, viu? Vai chegar lá. Eu vou até aqui ver, porque a pessoa é super ligada, né? Super estuda redes sociais. Porque tem um que tem um underline. Vamos lá, só para ver aqui. Aquela única rede social que não tinha o @ que você queria. Exato. Mas aí o que eu fiz? Eu mudei em todas. Tinha uma que não tinha, e daí eu coloquei igual em todas. Então é @Elaine Trevisan, SAN, underline. Boa. Perfeito, mandei mensagem, meninas. E vai Pede lá. vaga lá. Exato. Cara, eu acho que quem assistir esse episódio aqui vai aprender muito. A gente cumpriu a missão mais uma vez, né, Gil? Que a missão do nosso podcast é extrair coisas importantes que possam agregar na vida de alguém. Tipo, essa é a missão, o objetivo número 1 do Em Comum. E eu acho que, mais uma vez, a gente cumpriu isso, batendo um papo aqui com você sobre comunicação, sobre esporte, sobre futebol. São coisas que estão presentes diariamente aí na vida dos brasileiros e brasileiras, ainda mais agora, com Copa do Mundo, que isso vai ficar latente do Oiapoque ao Chuí. Então, é isso. Eu queria muito te agradecer, Elaine, por ter vindo aqui, bater esse papo com a gente e oferecer esse conteúdo pra gente. Vini, eu que agradeço de vocês não só pelo convite, mas de disponibilizar esse espaço para a gente falar. Eu sou apaixonada por podcast, sou aquela pessoa que ouve podcast enquanto está fazendo tudo. Então, fiquei muito feliz com isso também. E fiquei mais feliz ainda de saber da missão do podcast. Eu espero que... Mano, essa é a missão. Que vocês tragam cada vez mais pessoas. E, obviamente, estarei ouvindo, fazendo tudo, porque já sou uma apaixonada por podcast. Mas muito obrigada mesmo pelo convite. Obrigada, Elaine. Valeu. Quer algum comentário, alguma coisa, Gil? Não, o Hexa vem. A Elaine falou, tá falado. Vamos lá. Galera, então é isso. Gostaria de encerrar falando o que eu sempre falo. Só tem um jeito de você demonstrar que você está curtindo
que você está apoiando esse projeto aqui. E o melhor, leva 1 segundo e é de graça. Que é você clicar no botãozinho de se inscrever, é você clicar no joinha aí do like, porque isso faz o algoritmo entregar para outras pessoas. Pega o link, manda acho que você vai gostar desse papo aqui com essa moça. Manda para alguém, faz um comentário, tipo, concordo com a Elaine nisso, mas eu discordo naquilo ali também. Vamos construir um debate juntos. Essa é a missão do podcast e a gente conta com esse feedback de vocês. A gente está crescendo, está trazendo pessoas aqui para a gente crescer a nossa comunidade e formar uma base de comunicação muito importante no país. Conto com vocês, hein? Valeu, obrigado e até a próxima.